sobre os meandros da política, porque o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vão se encontrar hoje no Palácio do Planalto, lá em Brasília. Agora vejam só, este é o primeiro encontro entre eles. Está todo mundo falando de Lula, Campos Neto, Haddad, não é a primeira vez que Lula e Campos Neto vão se encontrar. Embora, evidentemente, emissários já tenham enviado recado de um lado e do outro, mas essa é a primeira vez que eles se encontram ali tete a tete. E especialmente por meio de críticas que Lula já fez ao patamar da taxa Selic, o que a gente espera é que esse seja o grande tópico. Ao longo de todo o ano, o governo não apenas criticou os altos juros do país, atualmente lá em 12,75% ao ano, mas inclusive a autonomia do Banco Central e, sobretudo, a condução que o Campos Neto faz da instituição. Tanto que, em algumas passagens, Lula sequer mencionava o nome do Campos Neto, referia-se jocosamente como cidadão. Vai ser animado esse encontro. Vocês não queriam ser uma mosquinha para estar ali assim na sala, entregar um café, um negócio assim? Hein, Pepe? Eu queria ser a mosquinha para poder ouvir a conversa do Campos Neto com o Lula e com o Haddad. O Haddad também vai estar nessa reunião, não é? E parece que a reunião vai ser realmente para discutir a questão do desenvolvimento do Brasil, a questão da taxa de juros de forma institucional. É a primeira vez que o presidente da República, de forma institucional, recebe o presidente do Banco Central, né? O Campos Neto tentou, na época da transição, conversar com o Lula algumas vezes, e o Lula se recusou, e depois a gente viu, em janeiro até agora, né, vários conflitos sobre o papel do Banco Central na economia do Brasil, não é? E o que eu acho interessante nisso tudo, Aros, é que acabou o mimimi, né, dos dois lados, né? Eu acho errado, por exemplo, as pessoas de direita se ofenderem com a crítica do Lula em relação ao Banco Central, né, porque faz parte, né, da democracia você ser criticado, né, e você aceitar crítica. Sim. E rebater de forma democrática e republicana, né, como eu discordo também da forma como a esquerda se reportou ao Campos Neto, né. É bom lembrar que em todo o país do mundo, sem exceção, o Banco Central tem um papel de combater a inflação e tem um papel também de promover o crescimento do país, né. Só no Brasil, por conta do nosso histórico recente de hiperinflação, não é? O papel do Banco Central ficou relegado somente a discutir questões inflacionárias, né? É muito mais do que isso, Não tem nenhuma justificativa. Naquela época, naquela ocasião, o Campos Neto, por exemplo, defendeu uma taxa de juros semelhante à taxa de juros no final do governo Bolsonaro. É outra economia, é outro momento, é outro cenário. Então, a crítica que foi feita do Lula ao Campos Neto foi uma crítica, no meu entender, republicana e democrática. Tem um detalhe, né? O problema não é a crítica ao Campos Neto. É livre para criticar. Pode criticar a decisão, não só do Campos Neto, porque ele não toma decisão monocraticamente, ele toma num conselho, mas a questão é criticar a autonomia do Banco Central. Essa é uma crítica mas essa é uma questão muito boa. diferente. Mas é uma questão boa. Não é boa. Não é boa. Desculpa, não dá. Tem um estudo da OCDE, que é fácil você ter acesso, que você vê, cara, que a autonomia do Banco Central no mundo todo é uma questão real. Para começar, é uma questão que gera enormes entraves para o desenvolvimento do país. Para começar, você criticar a autonomia do Banco Central é criticar uma decisão democrática do Congresso Nacional, porque isso é lei no Brasil. Então, autoritário agora? Não autoritário. Estou defendendo a lei, eu sou autoritário. Estou defendendo uma lei que o Congresso votou, eu sou autoritário, foi sancionado. Tem lei ruim. Tanto é possível criticar, como é possível criticar a crítica. Criticar a crítica também faz parte da democracia. Mas o PP não deixa. Ele fala que tem que passar um pano. Agora, tudo que sai do Congresso é bom. O ponto importante é o seguinte, é lembrar que o Brasil tem uma história. Quem assume a gestão do país não assume uma página em branco. Assume com todos os prós e contras da história desse país. E um dos grandes problemas do Brasil na relação com o mundo, com investidores internos e externos, é a insegurança jurídica e a instabilidade econômica. Então, nesse contexto, que era importante esperar, sim, medidas concretas do que seria o novo arcabouço fiscal, lembrando que... Nem foi aprovado, mano.
Exato. Foi aprovado na Câmara. Mas foi aprovado, começou a ser aprovado, né? Então isso já muda a pressão inflacionária. É uma sinalização mais concreta do Estado brasileiro para todos os agentes econômicos, diferentemente de só a palavra, porque se da aprovação e no começo da aprovação ao final as coisas mudam, quanto mais do gogó para a prática. Então, era importante, sim, aguardar as medidas concretas do governo. E, naquele contexto, as críticas do Lula ao Banco Central eram um tiro no pé, porque justamente o país precisava de sinais de estabilidade institucional e econômica. Aquelas críticas jogavam contra as expectativas de estabilidade. Então, eram críticas que criavam uma dificuldade para aquilo que o próprio Lula queria. Quanto mais ele criticava o Campos Neto e o Banco Central, pior ficava a situação para a redução dos juros. Então, é uma questão... Mas eu não acho que a crítica, sem a efetividade do bom debate, ela leve a algum lugar. Porque o que a gente assistiu foi troca de farpas, ainda que na maior parte das vezes com uma grande elegância, é preciso dizer, sobretudo do lado do Campos Neto, nos eventos em que participou e etc., mas ele também deu as estilingadas dele. E do outro lado, o que a gente assistiu foi uma crítica sem proposição. Foi usar o outro como desculpa para questões que dizem respeito à sua alçada. Ou seja, o Banco Central arremessando pedra no governo, dizendo que a taxa estava daquele jeito porque o governo não estava conduzindo a economia da maneira como se esperava, e o governo dizendo que a economia estava daquele jeito porque o Banco Central não estava ajudando na definição da política. Ou seja, era um atacando o outro, a chamada projeção na psicologia, um projetando. Isso, para mim, não nos leva a um debate eficiente, porque a gente viu poucos momentos em que se debateu isso de maneira, vou usar a expressão que você usou há pouco, republicana, colocando as instituições para conversar, né? Colocando todo mundo à mesa. Acho que hoje a gente inicia, a depender de como essa conversa caminhar, não sei se eu estou sendo muito poliano aqui, mas eu acho que sim. A depender de como essa conversa caminhar, a gente inicia uma interlocução que pode ser das mais benéficas para o país. Sim. Ou seja, o governo, né, o chefe do executivo olhando o chefe do Banco Central, um de frente para o outro, dizendo o seguinte: olha, precisamos fazer esse carro caminhar, ele não pode parar no meio da estrada. Como a gente vai fazer isso juntos? E vai... É poliana do meu lado pensar isso ou não? Depende, viu, Aros? Porque a gente tem que enxergar essa possibilidade do ponto de vista da troca, se ambos os lados cederem um pouco. Não dá para enxergar só o presidente Lula impondo redução de taxa de juros. Aí tango, né? Pois é, mas aí a gente tem que ter também o Campos Neto nessa reunião, se isso for acontecer, colocar na mesa o que cada um espera do outro, o Campos Neto dizendo ao governo quais são as medidas que ele espera para a manutenção do valor da moeda. Não dá, por exemplo, para a gente ter esse critério que ninguém entende em relação à política de preços da Petrobras, por exemplo, que é uma questão que, enquanto está baixando, está bom, está prejudicando só o acionista da empresa. Mas, tão quanto você diminui, daqui a pouco pode aumentar também. Deixa eu fazer uma parada rapidinho aqui para quem está nos acompanhando no rádio. 11h36 agora, a gente volta já. Só um detalhezinho. Eu gosto quando isso acontece. E só um detalhezinho, além, claro, é só um detalhe, um exemplo que a gente pode citar, mas principalmente com esse excesso de gasto público que também impacta, eu acho que é o principal. Mas nesse sentido que eu dizia sobre o que cada um tem que fazer do seu lado. Eu gosto quando o PP usa a seguinte interjeição. Ele faz assim: Coba, esse Coba. Ele sonha comigo, sonha comigo. Você troca Coba pelo que você pensar. É o que ele queria dizer ali. É tão bom. Vai, Felipe. Ele sonha comigo, sonha comigo. Impressionante, assim. Ele se impressiona comigo. É uma visão completamente simplista do Coba, que trouxe vários elementos, várias miscelâneas do argumento dele. Até o preço da Petrobras chegou completão, vai lá. E questão do Banco Central. Olha só o nível... não tem a ver.
Não tem a ver? Não tem a ver? Flutuação. Não tem a ver? Né? O preço do combustível não tem a ver com a inflação? Primeiro ponto, Koba. Vamos lá. Não, responde. Fala que não tem, você tem coragem. Diminui. A turma da fake news está te olhando, a PPI diminui a inflação. A paridade de preços internacionais diminui a inflação do Brasil. Mas não sei se você sabe, não está seguindo mais a PPI. Foi revogada a PPI. Não sei se você sabe. PPI. Faz alguns meses, inclusive, já não está mais na PPI. Você tá precisando a mudança da PPI, a mudança da PPI. Você revogar a PPI reduz o custo do petróleo no Brasil. Ou seja, reduz a inflação. Pepe, me dá 10 segundos para eu te explicar. Eu falei que a obscuridade a respeito dos critérios, tão quanto pode abaixar na canetada e prejudica hoje os acionistas da Petrobras, pode subir. E quando subir... Calma, não tô falando fora do PPI. Uma vez que não tem mais PPI, se a Petrobras subir também na canetada, como faz abaixando, e isso também impacta na inflação. É isso que eu falei, só para deixar claro. É empresa que tem gestão privada. Esquece a Petrobras, que tem a ver uma coisa com a outra. Não. A PPI é engraçado. A PPI surgiu com o Temer em 2016. Mas os preços dos combustíveis não impactam na economia PPI, de maneira geral? Reduz. Quando o governo desvinculou do PPI, mas o que ele está dizendo... Reduziu. Ele não entendeu. É de previsibilidade. Previsibilidade, não é ele não entendeu. Eu entendi tudo. Não quis entender, né? Mas deixa ele terminar o ponto dele. Ele não tinha terminado. E é impressionante o seguinte, quando você pega, por exemplo, o marco temporal, né, do governo Lula e compara com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro a inflação estava em 2 dígitos e a taxa de juros estava em 11,75%. Né? Com o governo Lula, em março e abril, a inflação estava em 9%, 8%, chegou até 6% e a taxa de juros estava a mesma. Graças à taxa de juros. Ou seja, não tem nenhuma justificativa possível. Não? Você acabou de defender a taxa de juros. Nada a ver uma coisa com a outra. A manutenção da taxa permitiu a queda da inflação. Por causa de outros fatores. É que o PP ele enxerga de forma simplista que é o seguinte: inflação está baixa, baixa a taxa de juros. É só isso. Como se não existisse também como critério a pressão inflacionária, a imprevisibilidade. A gente estava diante de uma possível mudança no arcabouço, uma possível reforma tributária. Ainda, ou seja, mas a gente já tem um encaminhamento para a sua aprovação. Diante do encaminhamento para a sua aprovação, ninguém vai duvida que isso vai ser aprovado. Tá difícil. Ou seja, uma vez que nós temos previsibilidade... Tá difícil. Tá falando um monte de abobrinha de economia. Previsibilidade não influencia na inflação. Um monte de abobrinha. Segurança econômica não influencia na inflação. Um monte de abobrinha. Agora uma coisa nova. Pressão inflacionária não influencia na inflação. É só o número. Aquele número que determina. Então não precisa de Banco Central. Deixa um algoritmo resolvendo e pronto. Tudo influencia na inflação. Bota uma calculadora no lugar do Campos Neto e pronto. Tudo influencia na inflação. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é que o cenário do governo Lula 2023 é muito mais favorável para a economia do que 2022. Não tem nenhum sentido você manter a taxa de juros iguais. Por isso que diminuiu. E outra coisa, está diminuindo agora, e está diminuindo devagar ainda. Mas era preciso ter medidas. Porque o cenário econômico era diferente, se ainda não havia medidas concretas que sinalizassem... Aí que está a questão. Olha como eu estou falando. Calma. O teto de gastos ainda é o que vigora no Brasil. Sim. O marco fiscal do Lula não foi aprovado em nada. Ou seja, o marco legal pode ser levado... muito binário, PP. O marco fiscal não pode ser levado em consideração para a mudança de postura do Banco Central. Isso é científico. E a segurança a respeito do marco fiscal pode ser levado em consideração ou não? O que mudou foi o cenário econômico e político que está diferente. Vamos acalmar. Vamos cumprimentar quem está de volta aqui pelo rádio. Vamos respirar. Discussões sempre muito acaloradas. Aqui falando sobre esse encontro entre o Campos Neto e o Lula que vai acontecer hoje à tarde. Primeiro encontro entre os dois para a gente entender se de fato vai haver concordância. A gente já descobriu que não vai haver, baseado nesse debate aqui do nosso trio de ouro. Mas a gente está na expectativa, justamente porque, como vocês sinalizaram, já começou a haver uma derrubada da taxa, o governo está tentando encaminhar algumas agendas, ou seja, a coisa parece que caminha em direção a um momento mais tranquilinho. Não sabemos se será, mas evidentemente a nossa equipe em Brasília vai acompanhar essa reunião e a gente vai, claro, mostrar tudo para você aqui na Jovem Pan. Mas eu quero